Meus irmãos, minhas irmãs, hoje gostaria de conversar com vocês a respeito dessa obra, a obra da minha biblioteca católica, Medalha Milagrosa, a história de Santa Catarina Labouré, uma santa francesa, ela que não só teve a oportunidade, a graça de ver Nosso Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento do altar durante as Santas Missas, mas também recebeu a graça de ter aparições de Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus. E nestas aparições, Maria confia a ela algumas missões, como, por exemplo, cunhar a medalha milagrosa. Não ela cunhar, mas ela revelar esta aparição ao seu diretor espiritual, ao qual unicamente e exclusivamente ela podia revelar o conteúdo dessas aparições a mais ninguém. Então a gente vai ver a dificuldade que ela teve em convencê-lo para que essas missões fossem realizadas. Então, ela que dedicou a sua vida na realização dessas missões que Nossa Senhora confiou a ela. E isso foi um motivo de grande martírio, de grande dificuldade, devido justamente à dificuldade que ela teve em convencer seus diretores espirituais, que ela teve dois, e também a superiora, quando ela, já próxima da morte, não tendo mais confessores, visto que o padre Aladel, o senhor Aladel, havia morrido, seu primeiro confessor, e o segundo tinha sido designado para outras funções. Então ela, já notando a sua debilidade, a sua fraqueza, a sua incapacidade, impossibilidade, vamos dizer assim, de convencer o seu próximo diretor espiritual da necessidade de realizar a terceira e última missão que Nossa Senhora havia passado para ela. Então ela pede autorização da Virgem Santíssima nas suas orações, e a Virgem dá a ela, concede a ela, permite a ela que ela cite o teor das revelações para a sua superiora, não mais para o confessor. Então, a última das missões é realizada. Então, irmãos, vamos falar sobre essa grande santa, mística, jovem mística, que desde a sua mais tenra infância, ela quis se entregar exclusivamente e totalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela não tinha vocação matrimonial, nem quando surgiram os pretendentes. Ela não queria, ela queria se dedicar exclusivamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, entrar para um convento, viver como religiosa. Ela que desde os 9 anos era órfã de mãe, então já não contava com a presença materna ali na sua infância. O pai precisava trabalhar ali na propriedade dos Labouré, onde ela vivia com a sua irmã Tonine e outros irmãos. E ela, desde a sua mais tenra infância, ela queria se dedicar a Nosso Senhor Jesus Cristo. No ordinário, ela era uma exímia trabalhadora, ela se dedicava com grande amor ali ao zelo pela casa, cuidando da casa, cuidando dos afazeres domésticos, alimentando as crias da fazenda ali, da propriedade. Ela tinha esse zelo, cuidava das hortas. Então, era uma funcionária exemplar para o pai. Não tinha nenhuma preocupação com ela ali. Muito pelo contrário, podia trabalhar tranquilo, enquanto ela estava ali cuidando de tudo da casa, ali dos afazeres domésticos, junto com a sua irmã caçula, Tonine. E quando ela relata para o seu pai que ela quer entrar para um convento, o pai não deixa. Por quê? Vai perder mais uma irmã, porque já tinha irmã mais velha no convento. Vai perder mais uma irmã, Perder mais uma irmã para o convento, vai perder uma funcionária exemplar dessa, que dava toda essa tranquilidade para casa. Então ele, num primeiro momento, ele não aceita. Isso é um motivo de grande dor, Ela que queria se dedicar, que queria entrar no convento. É um momento de provação mesmo, Às vezes a gente, nos colocando no lugar, dá aquela vontade de desistir. Meu pai não quer, então vou fazer o que ele bem entender. Mas ela tinha essa certeza de que o lugar dela era no convento, servindo a Deus nas suas meditações, no seu serviço diário. Então, ela também, que além de ser uma funcionária exemplar, já desde cedo, quando ela tinha 14 anos, ela já passou a frequentar a missa diária, e não tinha missa ali na propriedade.
ela tinha que se deslocar 3 quilômetros de ida e 3 de volta. Então 6 quilômetros por dia caminhando para assistir a Santa Missa. E uma missa que começava ali lá pelas 6, 6:30 da manhã. Ou seja, ela tinha que sair 5 horas da manhã de casa, atravessar as propriedades, assistir a Santa Missa, depois retornar para os seus afazeres e com grande alegria fazia isto. Por quê? Porque tinha assistido a Santa Missa, alimentava o seu organismo espiritual, então resolvia todos os problemas daquele dia ali da fazenda, da propriedade, trabalhando, e depois do serviço, aí sim, ali já na propriedade tinha uma capela em que ela ia, após o serviço, se dedicar à oração, né? Um momento ali de silêncio, de oração, de se encontrar com o Senhor na oração. Levava a sua irmã mais nova, a Tonine, que é a caçula, né, para ir junto com ela. Então ela alimentava a sua vida espiritual. Irmãos, só recordando, né, não tem santo que não reza. Então a importância já para nós, nessa primeira parte, né, do livro, de alimentarmos, de termos essa vida espiritual, essa vida de esse coração devoto, de nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo na oração, na Eucaristia. Nós que temos a oportunidade muito mais próximo das nossas casas, né? Pelo menos aqui em Cianorte, de nos encontrarmos com o Senhor na Eucaristia. Nós temos tantas santas missas todos os dias, né? Então já mostra aqui, já nos ensina, né, a dedicação dessa santa, já desde a sua mais tenra infância. E passa o decorrer do livro, né, ela passa por outras dificuldades, mandam ela para trabalhar com o irmão dela, visto que ela estava um pouco... Via, né, que o lugar dela não era ali na fazenda, então o pai mandou ela trabalhar com o irmão num restaurante lá em Paris, um restaurante de operários, cheio daqueles operários que ficam fazendo graçolas, e ela perfeitamente desempenhando suas funções ali no restaurante de forma exemplar. Mas também o irmão vê que ela não está contente, que ali não é o lugar, manda ela para outro irmão, que aí já é um irmão casado com a senhora Laborré. O irmão é o Hubert, né, que é o irmão dela, e ali a cunhada ali leva ela para ajudar ali numa instituição que ela cuidava de jovens senhoras ali da burguesia, né, da High Society ali da época em Paris. E ela também sofria bullying ali, Catarina, porque ela era uma camponesa, né, era uma mulher do serviço. Então o irmão também viu que ali não era o lugar para ela, e essa cunhada, ela que é responsável por intermediar ali com o pai para dar a oportunidade de ela entrar num convento, e ela consegue entrar num convento depois dessas dificuldades, desses momentos de provação. E lá no convento, então, ela passa a receber, né? Ela tem a graça de receber as aparições de Nossa Senhora, que confia a ela, né, cunhar a medalha milagrosa, pedir para o seu diretor espiritual, e exclusivamente ao seu diretor espiritual. Então ela não podia contar que ela recebia as aparições para ninguém mais, a não ser para o seu diretor espiritual, e ela assim o fez, demonstrando extrema obediência a Nossa Senhora. Então, para que ele mandasse cunhar essa medalha, né? Uma das missões que ela recebeu. E nós vemos no decorrer do livro a dificuldade, não foi de imediato, porque até convencer o seu diretor, o seu confessor, que ela recebia essas aparições, o diretor achava que ela estava meio lelé da cuca, que ela era uma mulher muito piedosa e também estava sofrendo ali com uma ilusão, né? Achando que estava vendo Nossa Senhora. E só depois de muito tempo que ele, né, tocado, quando ela chega com firmeza e fala: ó, eu recebi essa missão e eu preciso cumprir essa missão de Nossa Senhora, que tocado, o confessor, o senhor Aladel, tocado por aquilo que Catarina Laborré dissera durante todos estes tempos, e depois de investigado com as irmãs da caridade, que ela faz parte da Ordem das Filhas da Caridade, uma ordem de São Vicente de Paulo. Então só depois de investigado junto com as irmãs, para saber se ela comentava alguma coisa com as irmãs, né? Se ela falava das aparições, e notado que ela não falava, que ninguém sabia absolutamente nada das aparições,
ele viu ali que ela tinha verdadeiramente uma obediência muito grande, um sigilo muito grande, guardava um segredo que só revelava a ele. Então ele começou a pensar, né? Poxa, será que eu não estou colocando empecilho em vez de colocar em Santa Catarina Labouré? Eu não estou colocando empecilho no pedido da própria Mãe de Deus? Não estou sendo duro de coração com a própria Mãe de Deus? Então ele vai, o senhor Aladel, ele procura o seu superior, né, o arcebispo de Paris, e eles mandam cunhar as medalhas milagrosas, que são motivo de grandes milagres. Foram muitos os milagres, as graças recebidas por aqueles que com fé recebiam a medalha milagrosa. Naquele tempo, principalmente na França, ali em Paris. Foram cunhadas mais de 4 milhões, segundo o livro, só no ano de 1836 ou 936, se eu não estou enganado. Acho que 1836. É que é cunhada essa medalha e ela passa, né? As pessoas que usavam essa medalha recebem muitas graças, muitas curas, muitas bênçãos, muitos milagres. Então, a partir desta primeira, né, missão que o Senhor confiou e que ela conseguiu colocar em prática, conseguiu que o Senhor Aladel, né, cumprisse com essa missão, dessa aparição, ela também recebe outras missões, como, por exemplo, criar novas, mais ordens, né, mais ali congregações das Irmãs da Caridade, né, difundir, né, mas que também é colocado em prática pelo Senhor Aladel. Mas a última missão, que é em um dos locais onde Nossa Senhora apareceu, né, com um globo terrestre nas mãos, dispensando, né, sobre o globo, né, sobre uma região do globo, principalmente ali na região da França, raios de luz, graças que a gente pode ver aqui, né, saindo das mãos de Nossa Senhora como feixes de luz, né, que representavam as graças que ela queria conceber aqueles que recorressem a ela, né? A Virgem Maria explica, né, o que Nossa Senhora Labouré está vendo nas visões, ali junto com ela, nas aparições, o que significava aquilo. Então, em uma dessas aparições, ela mostra, né, ela com o globo na mão, sustentando o globo ali, e depois os raios de luz, né, ela também estava com os pés sobre um globo, os raios descem sobre este globo, principalmente ali na região da França, mostrando que ela queria dar suas graças, né, as graças de Deus, né, ela como intercessora, queria dar para aqueles que a ela recorressem com amor, recorressem com fé. Então, ela pediu para que Santa Catarina Labouré construísse ali no altar da aparição, porque ela apareceu num altar ali como se ela estivesse oferecendo o globo a Nosso Senhor Jesus Cristo no altar, que é o local do sacrifício de Nosso Senhor nas Santas Missas. Então, ela pediu para que se construísse uma estátua de Nossa Senhora, com o globo na mão, que é a estátua da Virgem com o globo. E essa estátua, ela não foi construída até praticamente os últimos suspiros de Santa Catarina Labouré. Só depois, já com o segundo confessor dela, né, após o senhor Aladel falecer, que ela, e depois do segundo confessor dela, ainda que foi embora, porque foi encarregado pelo superior de outras funções e não mais ser o diretor, né, o confessor das Irmãs da Caridade, ali, as filhas de São Vicente de Paulo, as filhas da Caridade. Então, só depois de tudo isso, já com seus 70 anos, já debilitada, fraca, né? Era uma senhora com muito serviço nas costas, ela que desempenhou os seus serviços ali no asilo de Agnan, né? Enghien se escreve, ali em Paris, durante muito tempo. Só depois de tudo isso, quando ela vê que o seu confessor, que ela teria que ter um terceiro confessor e apresentar para ele novamente tudo aquilo,
né, todas as aparições, todo o conteúdo para convencê-lo de realizar a terceira missão, a última missão, é que ela começa a chorar diante da dificuldade, e a sua superiora, a irmã Dufés, ela vendo, né, que aquela santa, que na verdade ela não sabia que era santa, nem que era a irmã das aparições, porque ninguém sabia que era Santa Catarina Labouré, a responsável pela receber as aparições e mandar cunhar as medalhas e realizar as obras, né? Mas só depois de tudo isso é que a irmã Dufés, ao ver Santa Catarina, que era uma mulher muito reservada, né, que não se deixava abater por nada, nem quando estourou a guerra de 1870, a Comuna de Paris, quando foi invadido ali a cidade toda pelos comunardos, né? Ela não se deixava bater por nada, porque ela sabia que Nossa Senhora estava cuidando da casa, estava cuidando das irmãs da caridade, as filhas da caridade, cuidando ali, e que nada poderia, né, abalá-las ali, apesar de que elas precisaram se ausentar um pouco da casa na região, no momento mais forte ali da guerra, porque eles estavam invadindo ali e ficavam assediando, né, e bulinando ali as irmãs. Elas precisavam sair para depois retornar, e retornaram de fato em 31 de maio daquele ano. Ela então começa a chorar e demonstrar um pouco das suas paixões, ou seja, ela deixa transparecer ali que ela estava morrendo e que logo se apresentaria à Virgem Santíssima sem ter cumprido a sua missão, a missão que foi confiada a ela. E então a irmã Dufés, né, se coloca à disposição dela, e ela pede, né, Santa Catarina Labouré fala: eu vou revelar o conteúdo das aparições para você, se assim Nossa Senhora permitir. E isso foi um grande choque para a irmã Dufés. Por quê? Porque por ser superiora de Santa Catarina, tratou ela a vida inteira com extrema rigidez. Não poucas vezes, algumas irmãs, principalmente a irmã Cosnarde, que relata, né, no processo ali de beatificação da santa, que ela viu a irmã tratar a Santa Catarina Labouré, até então Catarina Labouré, com extrema rigidez, como que se acusasse ela de ter feito alguma coisa que, obviamente, não podia ser do feitio de Catarina, porque era uma mulher muito zelosa. E mesmo assim, ela recebia aquela rigidez em silêncio. E ela relata, era como um cordeiro levado ao matadouro. E até a irmã, né, fala pra gente que identificou aquilo, né, aquelas situações, como uma oportunidade que Deus estava dando ali para aumentar os méritos de Catarina. Isso é maravilhoso. Essa dificuldade que Catarina tinha com seus superiores, tanto o confessor, que taxava de louca até, de estar iludida, quanto com a sua superiora, que tratava ela com rigidez, apesar dela, né, ser uma funcionária exemplar de nenhum dos velhinhos onde ela trabalhava no asilo de Anhã, ter nenhuma reclamação, mesmo os velhinhos mais difíceis de se relacionar, aqueles que estavam mais ranzinhas, nenhuma vez sequer acusou ela, por exemplo, de ela favorecer um em relação ao outro. Não, ela via Cristo em cada um dos velhinhos e assim tratava eles como o verdadeiro Cristo ali. Então ela era exemplar e tinha essas dificuldades. Imagina o choque da irmã Dufés ao saber que ela era a irmã das revelações, porque eles suspeitavam que uma irmã, né, ali das filhas da caridade, que recebia as aparições, mas ela nunca comentou com ninguém a não ser com seus diretores espirituais. Isso foi uma ordem da própria Virgem Santíssima. E dito isso, ela reza, Santa Catarina Labouré, e Nossa Senhora permite que ela revele o conteúdo das aparições a irmã Dufés. E então a terceira, né, e última missão de mandar fazer uma estátua ali sobre o altar da aparição de Nossa Senhora, sustentando o globo ali nas mãos, que é a estátua da Virgem com o globo, Maria com o globo, é então concluída quando a irmã Dufés recebe essas informações e vai consultar
as assessoras, né, as irmãs que assessoravam o senhor Aladel, que era o primeiro confessor, para pegar todas as informações que Catarina havia passado para o senhor Aladel e que elas tinham o conhecimento após a morte do senhor Aladel, evidente, e então mandar fazer essa estátua. E ela conclui então a terceira missão. E logo após concluída a terceira missão, a saúde dela vai ficando mais fragilizada e mais fragilizada, até que ela falece aos seus 70 anos, ou seja, em 1876, ela que nasceu em 1806, ela falece ali junto com as irmãs, elas que estavam ali recitando cantos, dando graças a Deus ali, intercedendo por Santa Catarina Labouré. Então ela falece ali como se desse ali, nem notaram o último suspiro que ela deu. Foi uma morte muito limpa, muito pura. E tanto que muitos anos depois, né? Deixa eu ver quando eu anotei. Em 1933, quando o Papa ordena a exumação e o reconhecimento das relíquias da venerável serva de Deus, em preparação para sua beatificação, ou seja, quando vão lá pegar o corpo dela, né, e as relíquias, em 1933, ou seja, muitos anos depois de 1876, quando ela faleceu, é que eles veem que o corpo estava intacto, um pouco mais escurecido, evidente, mas intacto, da mesma forma que foi colocado ali na urna, ele estava ali. Então viram ali um grande milagre, uma santa que viveu ali, né, a pureza, viveu a castidade, a dedicação, o amor a Deus, recebeu as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima. E ela que foi, então, em 33, pelo Papa Pio XI, elevada ao rol dos bem-aventurados, e pelo Papa Pio XII, em 1947, ela foi santificada, e o Papa a descreveu como a Santa do Silêncio. Portanto, irmãos, olha que maravilha, né? Essa santa, que obediência dela de se expressar somente para aqueles que Nossa Senhora havia permitido, de guardar segredo, de trabalhar, de enfrentar as dificuldades com perseverança, trabalhar de forma exemplar, sem reclamações, ver no próximo o exemplo do próprio, a imagem do próprio Cristo. Então ela trabalhava para aqueles idosos aos quais ela serviu durante mais de 40 anos, como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo, com zelo, com amor ao próprio Cristo. Tem também um relato muito legal, né, que mostra a extrema humildade dela, que quando essa irmã do fez, que tratava ela com rigidez em muitas vezes, apesar de ser uma mulher que todas as irmãs dizem que era muito boa, muito exemplar, mas tratava a irmã com certa rigidez, ela, notando, né, a necessidade de ter uma oficialmente, né, uma mulher que trabalhasse ali junto com ela, um braço direito, mas assim, de forma oficial, porque Santa Catarina Labouré já fazia essa função. Ela tinha as chaves de Enguian, ou seja, do lar dos velhinhos ali, e ela entregava todos. Essa chave era confiada a ela como sinal de autoridade que ela tinha ali sobre o lar dos velhinhos, o lar dos idosos. Então, a irmã do fez superiora ali da ordem, ao notar que ela precisava ali de alguém para cuidar, né, de ter não uma sucessora, mas um braço direito ali oficial, ao invés de confiar a Santa Catarina Labouré, ela confiou isso a uma outra irmã mais jovem, que tinha uma inteligência mais aflorada, porque Santa Catarina foi alfabetizada só com seus 20 e poucos anos. Ela é uma irmã que era considerada ali ela não era uma intelectual, ela tinha essa vida espiritual, mística, ascética muito forte, mas ela não era uma intelectual, não era aquela que a gente fala que é inteligente, não, mas a irmã mais jovem, né, que recebeu esse cargo, e recebeu esse cargo no lugar de Santa Catarina, porque a todos foi para surpresa de todos, né, que achavam que Santa Catarina, que inclusive nos momentos do refeitório, né, das refeições no refeitório, se sentava à direita
da irmã do Fez. Então, com espanto, porém com extrema obediência, Catarina, ela recebe, né, a informação de que outra irmã mais jovem, mais inteligente, mais cheia de vitalidade, receberia essa função de cuidar do asilo de Enguian, e a irmã do Fez falou que todas as decisões que Catarina tivesse ali no asilo era para submeter à aprovação dessa irmã mais jovem. Então imagine, irmãos, a gente, né, no nosso trabalho, às vezes chega um funcionário novo e logo esse funcionário novo é promovido num lugar que a gente já exerce, ainda que não oficialmente. Não, lógico, né? Estou dando só um exemplo. E mesmo assim, mesmo como se fosse como que eu posso dizer? Como se fosse um motivo para a gente se rebelar contra o nosso chefe, Catarina, ao contrário, demonstrou extrema obediência a essa irmã que foi elevada, né, a este cargo, que chegava a constranger essa irmã Tangai, Angélica Tangai, acho que é assim que se pronuncia. Por quê? Porque era uma irmã zelosa e que continuou obedecendo com humildade, porque sabia que aquela menina tinha sido colocada ali por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Era a vontade de Deus que ela se submetesse a essa nova irmã ali no asilo de Enguian. Então, o que mostrou extrema obediência, extrema humildade, ela que não fechou a cara nem um segundo sequer por conta dessa nomeação. Então, nos mostra, né, a perseverança, a humildade, a vida de oração, a vida mística, as graças que essa santa teve a oportunidade de receber e colocar à nossa disposição. Inclusive cunhando, né, mandando cunhar a medalha milagrosa, que foi motivo de grandes bênçãos para todos ali em Paris. Então, quando Deus faz os santos, não faz o santo só para exaltá-lo, mas é um presente para nós, né? Um santo muda e molda todo o seu entorno, e com certeza Santa Catarina Labouré, ela foi exemplo e viveu o Evangelho com a sua própria vida, viveu a fé que ela professava, e é um exemplo para nós. Então, este livro, Santa Catarina Labouré, gostaria, muito bom livro, e fica a recomendação para quem quiser estudar um pouco mais, né, conhecer um pouco mais a vida dos santos. Amém.